Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre o socialismo francês, porque a gente sabe que o marxismo ele é herdeiro também do socialismo francês, daquele socialismo que depois foi chamado por ele de socialismo utópico, lembra-se da aula anterior? Esse socialismo, esse orgulho de ter entre seus pensadores mais influentes, mais significativos, Saint-Simon, Fourier e Proudhon. Nesta aula eu vou falar basicamente do Saint-Simon, Claude-Henri de Saint-Simon, que nasceu em 1760 e morreu em 1825. Ele é um pensador que conseguiu chamar a atenção de muitos estudiosos contemporâneos seus e também posteriores a ele, pelo fato de ter sido o primeiro a perceber a transformação da sociedade em sociedade industrial, já naquela época. Identificou alguns grandes problemas que depois foram identificados pelos positivistas e também por Marx e seus seguidores. A ideia de fundo de Saint-Simon é a de que a história é dirigida por uma lei de progresso. Olha, a história é dirigida por uma lei de progresso, mas esse progresso não é linear, segundo ele. Então a gente tem uma história que deixa de ser linear, mas ela é progressiva. As épocas orgânicas, elas se baseiam em um conjunto de princípios bem sólidos, crescendo e operando em seu interior. Mas ocorre que em determinado momento, o desenvolvimento da sociedade, nas ideias, nos valores, na técnica, invalida os princípios sobre os quais ela antes se baseava. Então nós temos o que Saint-Simon chamava de épocas críticas, Então você lembra aquele momento de crise? Então é mais ou menos essa ideia. O monoteísmo, por exemplo, punha em crise a época orgânica do politeísmo. Lembra-se quando a gente viu lá na Grécia Antiga? A reforma, por exemplo, depois da Revolução Francesa, especialmente o desenvolvimento da ciência, puseram em crise o quê? A época da Idade Média. A gente também não viu, mais ou menos ali no século XV e em diante? Pois é, então são épocas de crise, que mais ou menos que ele vai dizer, momentos de crise, momentos de ruptura que vão possibilitar a mudança histórica. E aí nós vamos pensar na ideia da era da filosofia positiva. Essa era não se trata, no entanto, de andar para trás. O que é necessário é ir adiante, em direção a uma nova época orgânica, ordenada pelo princípio da ciência positiva. Então, segundo Saint-Simon, o progresso científico, ele teria destruído aquelas doutrinas teológicas, aquelas ideias metafísicas, transcendentais, que serviam de fundamento para a época orgânica da Idade Média. Agora, o mundo dos homens só poderia ser reorganizado e ordenado com base na ciência positiva. A gente viu isso um pouquinho quando a gente falava do antropocentrismo nesse momento, Nessa época orgânica, o poder espiritual será dos homens de ciência, que podem predizer o maior número de coisas, ou seja, a gente vai prever para prover, como diz o ditado. Ao passo que o poder temporal pertencerá aos industriais, vale dizer, aos empreendedores de trabalhos pacíficos, que ocuparão o maior número de indivíduos. Tudo isso para dizer que a afirmação do industrialismo feudal da Idade Média, onde a hierarquia eclesiástica ela detinha o poder espiritual e o poder temporal estava na mão dos guerreiros, a gente tinha isso na Idade Média. Na nova era, os eclesiásticos eles são substituídos pelos cientistas. Não temos mais eclesiásticos, Quem vai governar? Quem que vai dominar todo o conhecimento? Os cientistas. E os guerreiros pelos industriais, Os guerreiros vão ser substituídos pelos industriais. Segundo ele, a ciência e a tecnologia elas estão em condições de resolver os problemas humanos e sociais. Olha que interessante, a gente vai ter alguns problemas posteriores a isso. Escreve Saint-Simon que os homens só podem ser felizes satisfazendo suas necessidades físicas e suas necessidades morais. E esse é exatamente o fim ao qual tendem todas as ciências, as belas artes, os ofícios. Fora disso, só existem os parasitas e os dominadores. Para ilustrar a necessidade de que o poder político passasse para as mãos dos técnicos, cientistas, produtores, Saint-Simon ele apresentou uma conhecida parábola. Então vamos falar dessa parábola um pouquinho aqui. Se a França perdesse os 3.000 indivíduos que exercem os cargos políticos, religiosos e administrativos mais importantes, o Estado não sofreria nenhum prejuízo e tais pessoas seriam facilmente substituídas. Mas, observa Saint-Simon, se a França perdesse os seus 3.000 mais capazes cientistas, artistas e artesãos, ela cairia logo em estado de inferioridade diante das nações de que agora é rival e continuaria permanecendo subalterna em relação a elas enquanto não reparasse a perda e não reerguesse a cabeça. Assim, o princípio ordenador da nova sociedade é o pensamento positivo. Esse princípio eliminará os 3 principais inconvenientes do sistema político vigente, isto é, o arbítrio, a incapacidade e a intriga. Então, ele vai dizer o seguinte, que o progresso em direção à nova época orgânica, dominada pela filosofia positiva, é um progresso inevitável.
Em seu último escrito, O Novo Cristianismo, Saint-Simon ele vai delinear o advento da futura sociedade como um retorno ao cristianismo primitivo. Será a sociedade na qual a ciência constituirá o meio para alcançar aquela fraternidade universal que Deus deu aos homens como regra da sua conduta. Por aí a gente vai ter então uma difusão do pensamento de Saint-Simon. Na França, a doutrina de Saint-Simon ela teve razoável difusão. Ela deu dignidade filosófica ao problema social. Ela contribuiu para tornar mais viva a consciência da importância social, da ciência e da técnica. Exaltou a atividade industrial e bancária. Inclusive a ideia dos canais de Suez e do Panamá é dos saint-simonistas, né? Então, essa ideia de progresso, né? E tudo é por isso. Eles tinham essa ideia e aplicavam na prática. Saint-Simon e seus discípulos desenvolveram firme campanha contra o parasitismo e a injustiça. E para favorecer a justiça, eles insistiram na ideia de eliminar a propriedade privada, revogar o direito de herança, de modo a abolir o acaso no nascimento, ou seja, você nasceu rico, então lógico que você vai ter uma tranquilidade, né? Então, ele queria abolir a herança e planejar a economia, tanto agrária como industrial. Então, bem revolucionário essas ideias, né? Para Saint-Simon, o critério supremo que deveria informar a ação do Estado deveria ser o seguinte: cada um contribui para o bem comum de acordo com as suas capacidades e cada um recebe de acordo com as suas necessidades. Não é preciso a gente aprofundar nesse momento, nesse aspecto, né? Mas a gente sabe como que Marx vai apropriar dessas ideias posteriormente, né? Não vou entrar também nos desenvolvimentos místicos e românticos do saint-simonismo, que tentava uma coesão dos elementos técnicos científicos com os místicos românticos, né? Eu não vou falar disso aqui agora, que não vem ao caso, né? Mas também tem uma parte interessante nesse aspecto aí, né? Dessa coesão entre esses elementos, ciência, né, com mística, mais ou menos, né? Entretanto, foi precisamente do saint-simonismo que deu origem às correntes socialistas, as mais importantes das quais foi ligada a Charles Fourier, do qual a gente vai falar na próxima aula. Então, gente, eu espero que tenha sido claro. É uma rápida aula sobre Saint-Simon, né? Tem muita mais coisa para poder falar dele, mas eu só queria focar nisso aí porque são exatamente aspectos que vão ser apropriados por Marx lá na frente e criticados também por ele.